graças a Deus pelo privilégio que estamos aqui para servirmos ao Senhor e meditarmos a palavra dele. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Eu tinha pensado em usar os slides, mas faltou tempo para fazer montagem, né? Nós estamos muito ocupados nesses dias e faltou bastante tempo. Mas vamos conforme podemos, né? E a carta também eu devia ter trazido, né? O pessoal quem canta, né? Melhor, né? Muito bem. Vamos então fazer a leitura. Nós vamos ler a partir do versículo 24. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, respondendo e reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que Deus acrescente a sua bênção a esta leitura da Sagrada Palavra. Seria bom se nós pudéssemos nos deter em cada detalhe, né, dos ensinos que nós temos aqui nesse trecho da Palavra de Deus. Nós vamos estar focalizando alguns, e eu espero que todos entendam, compreendam, né? E que cada um tome no seu coração, diante de Deus, a sua decisão. Nós lemos de uma mulher que tinha uma hemorragia. Na verdade, uma mulher judia com uma hemorragia seria completamente imunda. Mas essa mulher sofria já por 12 anos essa hemorragia. E eu queria, de início, que nós pensássemos um pouquinho na atitude dessa mulher. Às vezes, essa atitude também pode ser atitude nossa aqui nesse mundo. Nós lemos no versículo 26... e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. É interessante a gente observar que o primeiro foco dela não foi no Senhor, foi no ser humano, foi no homem. Ela correu atrás de médicos e médicos e médicos, né? E quando esgotou todos os recursos financeiros dela, aí ela foi procurar o Senhor Jesus. Às vezes nós agimos assim, não é? Quando você tem um problema físico, o que você pensa em primeiro lugar? Correr no médico, né? O remédio, né? Ou vamos no médico, né? E depois que a gente não consegue solucionar nada, talvez a gente dobra o joelho e fala com o Senhor. Não é assim? É interessante quando nós olhamos, eu queria que
nós olhássemos o texto em 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16. Verso 11. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. Contudo, a sua doença era extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E o resultado foi: descansou Asa com seus pais, morreu no 40º ano do seu reinado. 2 anos antes dele morrer, ele ficou doente, uma doença grave. E nós lemos aqui que Asa não procurou o Senhor, ele procurou os médicos, ele confiou nos médicos e ele morreu. História triste, não é? História triste. Ele não exerceu a sua fé, ele exerceu ela de uma forma errada, ele confiou nos médicos. Talvez porque ele não estava contente com o que o profeta Anani tinha falado com ele. Asa cometeu alguns erros, né? E Anani, o profeta de Deus, veio para falar com ele que ele estava errado, que ele não podia agir como ele estava agindo. E ele ficou tão enraivecido que ele colocou o profeta na prisão e amarrou no tronco, né? Às vezes isso acontece, né? E depois disso, Asa caiu doente e procurou os médicos, não o Senhor, né? Ele estava revoltado, certamente, por causa do que o profeta tinha falado. E essa é uma atitude muito comum entre o próprio povo de Deus. Quando Deus fala com a gente, a primeira reação não é boa. A gente fica irritado, né? Com o servo que Deus usou para falar com a gente. Não é assim? Ainda bem que há momentos que você compreende, cai em si, né? E busca a graça de Deus. Mas às vezes acontece assim. E Asa, ele agiu diferente. Pegou o profeta, botou ele lá no tronco, né? Prendeu ele lá, castigou ele, né? E agora chegou o momento das palavras dos profetas cumprirem, porque Deus veio para tratar com Asa. Ele não buscou o Senhor, ele continuou agindo assim. No nosso caso, hoje, nós estamos então tentando aprender a importância de nós darmos ouvidos à palavra do Senhor. A importância também de nós exercermos a nossa fé na pessoa certa e nós crermos da maneira certa na palavra e no Senhor da palavra. Quando nós pensamos na situação desta mulher, uma situação bastante difícil, né? 12 anos padecendo com hemorragia. Vai procurando todos os médicos e ela não consegue solucionar o problema da sua hemorragia. Até vemos aqui que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, né? E não conseguiu solucionar o seu problema. É triste, né? Mas é verdade. Agora, o aspecto mais bonito do nosso trecho, e que eu quero hoje enfatizar aqui, é exatamente isso. Olha, tendo ouvido a fama de Jesus. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar nessa frase que temos aqui. Ela ouviu a fama do Senhor Jesus. Então teve alguém que falou para essa mulher a respeito do Senhor Jesus Cristo. Teve alguém que contou para ela quem era o Senhor Jesus Cristo.
E como ele era a única pessoa que podia ajudar ela, na verdade. Irmãos, quando eu leio isso, eu penso em nós. Né?